Olá! Hoje a gente está aqui com a Raviane, no nosso episódio do Pod Prana, um podcast cheio de prana, essa é a ideia, com pessoas inspiradoras. E eu convidei a Ravi hoje porque ela fez uma coisa que eu acho que muitos têm vontade de fazer. Eu, especialmente, tenho muita vontade de fazer, que é fazer o Caminho de Santiago, né? E ela acabou de voltar, então eu não sei nada, a gente não conversou ainda depois que ela voltou, então todos nós vamos ouvir e aprender muito com o que você tem, vivenciou e pode compartilhar com a gente. Ah, Primeiro quero agradecer imagina. o teu sim por ter vindo e queria saber como foi. Me conta. Ai, meu Deus, que maravilhoso. Como foi essa pergunta? É muito Muito ampla, bom. né? Porque Não, mas são vamos começar. 33 dias. Tá, mas vamos começar do Eu começo. É importante falar também que você já era andarilha, né? Você já fez vários, peregrina, fez peregrino. vários caminhos aqui Isso. somos almas peregrinas, né? Exato, né? É, É a Helena Blavatsky que dizia é. E isso. você já fez vários Já caminhos fiz alguns aqui caminhos. no Brasil, né? Isso. Assim, ó, esse sonho do Caminho de Santiago de Compostela, ele vem me acompanhando desde os 14, 15 anos. Como acho que a grande maioria da minha geração leu o Diário do Mago, de Aham. Paulo Coelho. Lá no caminho, as pessoas têm, assim, uma certa... Principalmente o pessoal da Espanha. Né, eu não gosto muito do Paulo Coelho e tal, mas, querendo ou não, foi uma pessoa que incentivou as pessoas a quererem ir para o caminho. Então, lá quando eu tinha 14, 15 anos, eu li o Diário de um Mago e falei, gente, um dia eu ainda vou fazer esse caminho. Só que assim, na idade que eu tinha 15 anos, a nossa situação de classe média era um sonho meio assim, quem sabe um dia eu vou conseguir e tal. E ficou lá na caixinha dos sonhos de quem sabe um dia eu vou conseguir. Alguns momentos eu encontrei algumas pessoas que já tinham feito caminho e tal, e falava, ai meu Deus, é meu sonho, quem sabe um dia É, eu vou é. fazer. E na época da pandemia, nessas, né, procuras loucas que todo mundo fez na pandemia, uma amiga me indicou uma guia de Blumenau que tinha feito o caminho de Santiago e que ia fazer um caminho aqui em Santa Catarina. E eu fui ver ela também fez uma live falando sobre isso, que era o caminho do Vale Europeu, que aqui é um circuito que ele faz aqui no Vale Europeu, sai de Indaial, então faz Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Ascurra, então toda essa região ali. Uhum. E eu achei bem legal essa proposta e falei, vou fazer esse caminho para ver qual é. Se eu dou conta de fazer, como que é caminhar esses dias e tal. E eu fui fazer esse caminho, isso em começo de 2021, porque, né, foi na pandemia que eu comecei a seguir, entender, então isso eu acho que foi começo de 2021 que eu vi essa live, final de 2021 eu fiz esse primeiro caminho. E, tipo, achei o meu lugar no mundo, Uhum. Uhum. né? Adorei. E daí, depois que o mosquitinho te morde, Aí não ele para vai, né? mais, né? É. Aí eu fiz esse caminho, eu falei, gente, é o seguinte, meu aniversário de 50 anos, eu vou passar no caminho de Santiago de Compostela. Uhum. Mas ainda faltam 3 anos e meio para o aniversário de 50 anos. Então, eu já antecipei um pouquinho. E daí comecei a fazer outros caminhos. Eu vou fazer outros caminhos. Então, fiz aqui em Santa Catarina mais 3 caminhos. Tem um amabilíssimo, que até o pessoal faz de uma noite só, Esse eu né? fiz. Que vai de Camboriú até Aham. Nova Trento. Quase morri. E- Fiz Porque é um dia pegada só só, e né? na verdade é Ele é bem menos, pesado, né? é. É. Esse ali é 64 quilômetros. Eu já fiz ele em 2 dias e em 3 dias. Porque nem esse pessoal faz na Sexta-feira Santa, eu ainda não fiz. Acho que ano que vem eu vou me encorajar a fazer. Aí eu fiz o Caminho Sagrado, que é em Criciúma, Nova Veneza Que esse também. é um pouquinho mais longo, O são Caminho mais Sagrado, dias. não. O Caminho Sagrado também é 175 quilômetros, foram 7 dias. Tá. Fiz o Caminho de Caravaggio, no Rio Grande do Sul, que Esse eu vai, lembro você contando. que ele sai de Canela e vai a Farroupilha, ali também é uns Uhum. 200 quilômetros. Uhum. E daí o grande caminho brasileiro é o Caminho da Fé, Uhum. que ele sai de Águas da Prata e vai a Aparecida do Norte. Então é a rota de peregrinação mais famosa do Brasil, é esse Caminho da Fé. E Uhum. esse é 300 quilômetros, essa rota. Uhum. Aí eu fiz esse o ano passado, e quando eu tava lá no meio do caminho, porque Deus já vinha trazendo essa energia, assim, cara, eu não quero esperar até os 50 anos, e eu comecei a botar assim, maio de 2025 eu vou. E daí agora eu sou obrigada a falar um pouquinho de cocriação também. Aham, aham. Eu falei, maio de Sim. 2025 eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela e tal. Ah, E comecei a dizer para todo mundo que eu ia fazer. E eu falava assim, só falta um detalhe. Aí a pessoa falava, mas o que que falta? Eu falei, dinheiro.
disposição eu tenho, saúde eu tenho, tempo eu tenho, porque eu sou funcionária pública, eu já tinha dado 10 anos de casa, então eu tinha direito a Consegue tirar os dias. como que é, a licença-prêmia, Uhum. né, então poderia ficar mais de 30 dias fora. Eu falei: "Só falta o dinheiro, mas vou começar a mexer essa energia". Aí comecei né, vou fazer um trabalhinho extra e tal. Quando eu tô no caminho da fé, o ano passado em julho, o meu irmão me liga, meu pai é falecido há 18 anos, 2007, Uhum. 18 anos meu pai faleceu. E ele tinha da aposentadoria, aquelas que eles fazem aqueles processos contra o porque ele também era funcionário público, contra o governo, e daí ganha e tal, e fica lá com aquelas precatório para receber, que um dia tu vai receber, né. Aham. Aí meu irmão me liga, estava lá: "Raviane, eu vou te passar uma procuração, tu assina e me passa já a tua conta, porque saiu a ação do pai". Aí eu: "Quanto que é?". Não faço a mínima ideia, mas daqui a pouco entra. Uns 3 dias depois entrou o dinheiro, R$ 18.500. Exatamente o E você dinheiro que eu precisa. precisava para ir fazer o caminho. Nossa, Aí eu falei: Ravi. "Então tá bom pai, obrigada pelo presente", Ai, que lindo isso, que né. E especial. foi muito especial, justamente porque às vezes a gente fala, né, essa questão, a gente quer fazer, não sabe como fazer, Uhum, e uhum. quando tudo te mostra pronta para aquilo, O ele universo parece ele favorece, é, né, tem que dar os primeiros passos, né. Eu comecei a fazer uma coisinha, guardei o dinheirinho aqui e tal, mas ainda sim, faltava. sim. E daí começou ali Ai, o que lindo projeto de isso. fazer. Sim. Aí eu naquela assim: "Mas como que eu vou fazer? Vou sozinha, vou com alguém e tal", e eu combinei com uma amiga, até tu conhece a Lid, né, Aham. nós iríamos juntas para fazer o caminho, porque ela já tinha feito tanto o Caminho da Fé quanto o Caminho do Carnaval, a gente já tinha feito junto, então a gente né, amizade de quase 30 anos, já Aham. estávamos acostumadas a caminhar junto. "Ah, vamos junto fazer o caminho nós 2", já tínhamos comprado passagem e tal, e o pai dela teve um derrame. E daí ela naquela função de cuidar do pai internado, não sei, Ela chegou a comprar chegou a passagem comprar junto com passagem. você? Foi comprar passagem, tudo porque assim, a gente não reservou nada lá, Uhum. né, a única Vocês ficaram você dormia nos albergues, nos albergues? isso. Tá. Já chegamos lá, vamos E a nessa etapa. ideia com ela também era Era ficar fazer isso, dormir então, nos a gente só albergues. tinha reservado porque daí a gente foi quando a gente comprou a passagem, a gente ia a Portugal e aproveitar ficar uns 2, 3 dias em Lisboa, conhecer, e depois ia a Madrid, de Madrid a Saint-Jean, onde começa o caminho. Caminho completo. Exatamente, fizemos caminho francês, que eles chamam, né. Uhum. Então a gente ia a Saint-Jean. Então a gente já tinha feito todas as compras da passagem e só tínhamos reservado a primeira noite do caminho, que é em cima dos Pirineus, que é um lugar bem concorrido e a gente queria dormir lá em cima. Então era a única albergue que a gente tinha reservado, o resto a gente ia aonde Deus Peregrino. peregrina, assim. E daí com essa história do pai dela ter o derrame, estava, né, não estava bem, aquela preocupação, e a mãe dela disse: "Ah, vai". Eu falei: "Mas se acontece alguma coisa, sei lá, qual que vai ser a situação?". E daí ela decidiu, então, não Preferiu ir. adiar. Exato, Aham. para outro momento. Eu falei e ela falou: "Ai, vamos adiar juntos". Eu falei: "Olha, desculpa, eu sinto que essa é a minha hora, eu tô preparada para ir sozinha, né, então eu vou". Dela: "Então vai amiga e tal, faz o caminho". E eu fui sozinha, e foi, assim, uma experiência maravilhosa, muito bom. E até assim, ó, o fato de a gente estar sozinho É nos diferente, né. permite também nos abrir para conhecer outras pessoas, porque quando tu vai num grupo, tu fica ali com o teu grupinho e tal, e às vezes né, não interage com outras pessoas, não conhece outras pessoas. Uhum. Se o meu inglês é bem, bem Básico. básico, tipo Tá. assim, né, consigo aquele "oi", né, conversar, nome, de onde que é e tal, então não consigo, mas, né, a gente vai treinando e vai conseguindo entender algumas coisas. E no caso, ela sabia inglês quando Ela sabe um ela pouco mais que eu. tá, já era um Já era uma apoio. é. Aham. E o espanhol eu me viro bem, assim, Tá. então tanto que o pessoal, até os próprios, espanhóis falam: "Ah, mas como que uma brasileira fala bem espanhol e tal?". Eu falei: "É, porque lá no sul do Brasil vem os argentinos, uruguaio, bem ou mal o portunhol a gente se vira, então a Aham. gente se virava bem". E eu tinha estudado também um pouco de espanhol. Aí, daí fui sozinha. Daí passei em Portugal sozinha, Hum. comi muito pastel de Belém e tal, e daí fui fazer o caminho. E daí sim, fui até Saint-Jean, daí uma única coisa, assim, que eu cheguei em Saint-Jean, não curti Saint-Jean, que é a primeira cidade, porque eu acabei só que também são as outras coisas que o caminho te traz, muito louco. É, que são muitas claro que a gente entende que cada um tem uma experiência, né, mas é essa magia, né, que você traz também pra gente prestar atenção nas experiências, É. né. Quando eu fui de Lisboa para ir para Saint-Jean, então eu peguei um voo de Lisboa a Madrid. Em Uhum. Madrid eu cheguei tipo 9 da noite, eu ia pegar um ônibus de Madrid a Pamplona,
tipo 1 da manhã, ia chegar em Pamplona às 6 da manhã, e o outro ônibus que sai de Pamplona a São Jean é só ao meio-dia, só tem um por dia. Aí eu falei, não, vou chegar lá, vou pegar um táxi para chegar cedo, passear, Isso tudo você conhecer, organizou sozinho. tudo na minha cabeça, tudo organizado, já tinha comprado aqui. Sim. Só que no ônibus, no caminho de Madrid para Pamplona, eu conheci o Goyo, que ele é um hospitaleiro. Porque o que é os hospitaleiros? Lá, no Caminho de Santiago todo, eles têm vários, porque como são ou paroquiais ou municipais, os albergues, são voluntários que trabalham. Então, assim, ó, desde que tu fez uma vez o caminho, tu pode escrever, tem umas 3 ou 4, vamos dizer, associações de voluntários, né, que depende de cada ramo, tu te coloca à disposição e tu pode ir lá. E esse Goio, ele já é voluntário há muitos anos. Então, ele já fez 5, 6 vezes a pé, já fez de bicicleta, e ele estava de bicicleta, né? E ele é fotógrafo também, ele é de Madrid e estava indo para lá para trabalhar de voluntário, que ele ia ficar 15 dias num albergue trabalhando. E daí eu conheci ele no ônibus. Ele disse, não, mas você não precisa pegar um táxi, tu vai gastar muito dinheiro e tal. Pega o ônibus meio-dia, tu vai chegar 2 horas. E o primeiro dia eu ia caminhar só 8 quilômetros. Então ele disse, aqui escurece tarde, tu chega a tempo, tu pode ficar. E daí ele me levou a conhecer Pamplona, fez várias fotos legais já, né, minha lá em Pamplona, então foi muito legal porque eu já fiz esse contato com ele. Aí ele também já pegou meu contato, a gente se comunicou várias vezes, e quando eu cheguei na cidade onde ele estava trabalhando, eu fiquei no albergue que ele estava trabalhando, foi super legal, a gente fez janta junto e tal. Então foi uma experiência legal que também ele já dava dicas, que como eu já conhecia, tá chegando em tal lugar, quando tu chega na tal cidade, procura tal pessoa, ou vai no albergue e tal. Então já também Olha ajudou que nessa bênção questão. isso. E foi muito legal, assim. E daí fui para Saint-Jean. Então, quando eu cheguei em Saint-Jean, eu fiquei com. Mesmo sabendo que era 8 quilômetros, mas era 8 quilômetros subida, né? Que era a subida dos Pirineus. Então, tipo, ali eu ia subir uns 1.000 metros em 8 quilômetros, né? Aí eu fiquei meio assim com medo. Ali que você pega o passaporte. É isso. Tá. Eu acabei levando do Brasil, porque tem a Associação do Caminho de Santiago brasileira, então tu pode mandar um e-mail, tu pede, eles já mandam tudo isso para ti aqui no Brasil, né? Que eles têm convênio com a Espanha, então já manda, paga acho que é R$ 35, então eu já saí com o passaporte daqui, que também foi bom, porque daí eu não precisei passar na Economizou oficina. tempo. Exatamente, porque senão eu teria que passar lá em San Jean, na oficina do peregrino, que todo mundo também diz que é muito legal, porque eles também dão muita dica e tal. Só quando eu cheguei lá, tava com fila. E daí, por isso que eu falo que eu não aproveitei isso, né? Porque daí, como eu queria subir logo, com medo de chegar muito tarde e tal, mesmo que eu tinha reserva, mas a gente fica nessas noias, né? E daí eu acabei não pegando a fila, não passei na oficina e comecei o caminho. Aí só peguei uma baguete numa cafeteria e fui. Foi os 8 quilômetros. Foi os 8 quilômetros. Subindo. No começo falei, uma subidinha, depois foi tranquilo. Falei, até que tá tranquilo. Aí quando tava quase chegando no albergue, que ia ficar aqui, ainda não é no topo, né? Depois no segundo dia a gente sobe mais um pouquinho antes de descer, né? Mas ali, vamos dizer, seria no segundo terço dos E Pirineus. para você, daí, nesses primeiros lugares, você tem que fazer reserva nos albergues? Assim, ó, nesse específico, sim. Tá, mas porque é bonito. Porque é bem em cima dos Pirineus, só tem 2 albergues só ali, e são poucas vagas. Tipo, esse que eu fiquei, era 4, devia ter umas 24 Pessoas. vagas só, 24, por 24 a 30 pessoas. Aí cheguei lá, tinha um grupo de brasileiros também, né? Brasileiro acaba se encontrando, apesar de os brasileiros ser só 4% das pessoas que fazem o caminho de Santiago. Pouco, né? São poucos, né? Mas tinha uns 4, 5 brasileiros lá também. Daí fiquei lá e foi o único que eu tinha reservado com antecedência. Tá, o resto não tem. Depois você vai. Sim, ó, tem gente que diz que tem que reservar. Eu até estava num grupo da associação aqui do Brasil, o pessoal pegando muito, façam reserva, garantam, né? Ainda mais a época que eu estava, que é a alta temporada, porque assim, o caminho de Santiago, o francês, a temporada dele é de 1º de abril a 30 de outubro, porque não tem neve, né? Porque atravessar os Pirineus com neve e tal é E daí complicado, depois não não pode, não aí desfecha, não. Tá. Então, e eu fui bem, eu saí dia 24 de maio, então eu cheguei dia 25 de junho em Santiago, e comecei dia 24 de maio o caminho, para o primeiro dia, foi 33 dias de caminho. E
Então era alta temporada, então eles, né, por garantia, reserva e tal. Só que muitos dos albergues públicos, eles não aceitam reservas. Então já Chegou. é por ordem de chegada, quem chegar Uhum. primeiro chega. Uhum. Então também tem isso, consegue mais cedo, o teu ritmo de Uhum. caminhada e tal, tu consegue. Eu não tive nenhum problema, Uhum. não reservei nada, eu sempre dei opção, assim, a preferência para ir ou nos paroquiais ou nos municipais, Uhum. mas teve alguns dias que eu fiquei em particulares também, né, quando eu vi, a diferença de preço não é muito, hoje eu estou um dia mais cansado, quero ficar, porque normalmente os particulares também é albergue e tal, mas não sei, é quarto com 4 camas, 6 camas, Sim. e quando Um dia que tá chega mais cansada, é, precisa do. e os particulares, os de donativo, que eles chamam, né, os das congregações religiosas, Uhum. eles são, às vezes, é um salão que tem 100 camas Hum. naquela sala. Às vezes, eles têm baias, né? Então, tipo assim, a baia, como baia de escritório, assim, é Sim. baia de, De de cama. camas. Então, tipo, é 4 camas, mas, tipo assim, todo mundo no mesmo galpão, assim, né? E daí essas informações vocês vão pegando enquanto andam, Wanda, né? tem muitos aplicativos Tá. hoje, né? Sim, Eu usei qualquer 2 tecnologia. aplicativos que eu achei bem legal. O Bronze, ele tem as informações mais de valores das pousadas, o que está aberto e tal, assim, mais atualizadas. E Uhum. eu usei também o Caminho Ninja, que ele era legal para fazer a rota, porque ele tinha cidade, a gente chama de cidade, vamos dizer, vila por vila, né? Porque Uhum. às vezes, assim, ó, teve um dia só que tinha 14, quase 15 quilômetros que não tinha nada, de um ponto até outro. A maioria dos dias, assim, a cada 6 quilômetros, 7, 3, depende, alguma coisinha tem, Sim. né? Então, assim, algum ponto de parada. Aí, às vezes, quando sai muito cedo, porque outra coisa é a vida dos espanhóis, né? Hã. Maravilhoso. Que eles param pro almoço. Não, gente, antes das 9 da manhã, não tem nada aberto. Sim. E das 2 da tarde às 5 da tarde, 5? também não tem nada, tá tudo fechado. Aham. Aí depois às 5 eles voltam e fica até 9, 10 horas da noite, porque lá no verão, principalmente, escurece 9h30, 10 horas da Muito noite. tarde. Eu falei, gente, né, a gente com a nossa realidade assim, jantar à luz do dia e dormir à luz do dia. Porque eu ia dormir 8h30, 9 horas, porque eu acordava às 6 da manhã para começar a caminhar no dia seguinte, né? Então, 7h30, 8 horas estava jantando, tomava banho E dormir. e dormia para caminhar no dia seguinte, né? Mas lá eles têm. Teve um dia eu estava em. Meu Deus, que nome daquela cidade? Císar Menor, que é do ladinho de Pamplona, passando Pamplona. Mas é uma cidadezinha, mas tem um certo comércio e tal. E eu cheguei num albergue, eu tomei banho, organizei minhas coisas, e precisaram, vou no mercado, vi que tinha um mercado, e caminho, sabe, assim, não tinha ninguém na rua. Ninguém. Eu falei, gente, mas isso aqui é cidade dormitório mesmo? Isso devia ser umas 3h30, 4 horas. Aí eu vi uma farmácia, preciso comprar um negocinho na farmácia. Farmácia fechada, o horário, abre às 5. Eu falei, é verdade, esqueci, acho que era o terceiro dia de caminho. Tem a siesta deles e tal. E foi muito engraçado, porque daí eu fiquei sentada um pouco numa praça, e de repente, do nada, quando deu tipo 4h30, parece que as pessoas ressurgiram do além, assim, sabe? Da cidade fantasma, começou as crianças a aparecer na praça a brincar, os carros circular na rua. Eu falei, realmente eles vão para casa e fazem a siesta. E é o ritmo de vida, acho que eu quero ser espanhol. Ai, ai. Mas vamos voltar, assim, dos caminhos. Aí ficava nos albergues, daí tivemos várias experiências legais desses albergues. Um deles, que era um de donativo, que era. Meu Deus, qual que é o nome? Agora a gente começa a esquecer os nomes da cidade, porque são Sim, são muitos, 33 né? locais. E normalmente daí o trecho é 20 quilômetros. Depende. O dia que eu menos caminhei, claro, foi esse de 8, né? Mas fora esse foi 17. E o dia que eu mais caminhei foi 36,5. Então, porque tu vai Mas daí você que voltando. escolheu, Eu ia isso que ele escolher. escolheu. Tipo, eu cheguei, não tô muito cansada, tem um trecho, posso chegar até o Até o próximo. próximo, isso. Aham. Assim, normalmente eu me programava, como tinha esses aplicativos que dava ali as quilometragens que eu estava falando, Aham. então normalmente eu me programava assim, ó. Tinha algumas cidades chaves que eu queria ficar, então, tipo assim, essa eu não abro mão de ficar nessa cidade, tipo León. Inclusive, León, eu fiquei um dia de descanso em León, que era uma cidade que eu queria ficar. A Burgos, que é uma cidade grande. Então, eu olhava algumas cidades que eu sabia que eu queria ficar. Então, eu tentava encaixar, essa cidade aqui está a 80 quilômetros, daqui até lá eu vou fazer em 3 dias. Então, eu já meio que montava Sim. para ficar. Então, normalmente eu estava com 2, 3 dias na frente de programação, Uhum. né? Podendo mudar
ou não, né? Sim. Mas daí eu montava ali a programação, aí chegava lá, depois 2, 3 dias montava. Le- Às vezes sentava, porque daí às vezes conhecia alguém, a pessoa, mas eu vou ficar no albergue em tal lugar, porque eu já fiquei. Então eu vou contigo. Sim. Não vai até naquela cidade, porque lá só tem um albergue que não é legal. Então algumas coisas a gente ia mudando, né? Conhecendo as pessoas e conversando. Mas normalmente cada 2, 3 dias eu tinha pra frente Conversando mais em espanhol, mais daí. espanhol, virando inglês. Aham. Eu fiz uma foto que eu acho que eu até postei uma vez nos stories, que eram várias mulheres, todas que estavam fazendo caminho sozinha. Uma japonesa, uma dinamarquesa, uma mexicana, uma alemã e eu, Aham. né? Eu ainda Se postei comunicavam. um pouco de inglês, um pouco de espanhol, um pouco de mímica e tudo tá certo, assim, a gente tava e daí, assim, pra te ver, ó, a minha primeira amizade que eu fiz foi de uma francesa. No segundo dia eu conheci a francesa e nós andamos uns 5, 6 dias junto e até hoje a gente troca mensagem, assim, Que legal. porque tem outra coisa também legal dos europeus em geral, português, francês, pessoal que mora ali próximo, né? Uhum. Porque eles fazem picadinho o caminho. Uhum. Porque eles não têm o gasto que nem a gente que sai daqui do Da Brasil, da passagem. passagem e tal, para ir. Uhum. Então, eu tenho 10 dias de férias, vou lá, faço 10 dias de caminho. Então, eles vão fazendo por trechos. Então, e tem uma parte do caminho que sai também de dentro da França, sai de Paris, então tem. Uhum. E essa francesa que eu conheci, ela já tinha feito tipo, umas 3 vezes o caminho a parte francesa e estava começando a fazer a parte espanhola. Uhum. Então eu conheci ela, daí ela caminhou, a gente caminhou junto até Logronho, e daí ela foi embora, voltou para casa e eu continuei o caminho. E agora, em setembro, ela Vai foi fazer foi de novo, né? Que já foi setembro, Ah, né? sim. Ela foi de novo, fez mais 7 dias. Então, ela vai fazendo conforme ela vai tendo folga, vai lá e faz. E o pessoal, conheci muitas pessoas assim, os espanhóis fazem muito. E o caminho deles é sair de casa, né? Uhum. Então, às vezes, eles saem da casa deles, então tem várias rotas, e chega nessa rota principal e daí vão encontrando, se Pois encontrando é, pelo caminho. já vão a pé até. Uhum. Ai, que interessante. Porque eles, eu falei, qual que foi o caminho? Porque tem vários caminhos, né? Aham. Cara, o meu caminho é sair de casa, né? Então, eu saio de casa e vou. Aham. Daí se junta na rota principal. E é muito aprendizado, né, Ravi? Muito. E muita história legal, assim, Uhum. de superação, teve um espanhol também que eu conheci, que também ele fez alguns dias, que ele encontrou no caminho, já era o 4º ou 5º caminho que ele estava fazendo, a cura, porque a esposa dele se suicidou. Então, ele disse assim, eu tinha 2 filhos, uma neta, e faziam 5, 6 anos, e tipo, né, tava lá, eles moravam meio que em uma área meio rural, assim, pelo que eu entendi. Ele disse, aí eu venho, quando eu não tô bem, eu venho pro caminho. Então, ele faz 4, 5 dias, né, que se coloca a cabeça no lugar e volta para casa. Ele já fez uma vez o caminho inteiro, mas aí ele vai fazendo Vai se trechos, conectar, né? de se conectar. Tem várias histórias, assim, Eu bem... imagino. Aí teve um outro alemão também que eu achei muito interessante, porque ele disse, eu sou 220. Eu sou o tipo de pessoa super acelerada e tal. E o meu propósito no caminho foi fazer assim, ó, bem lento. Fazer assim, num tempo. Tanto que o dia que eu só encontrei ele uma vez, a gente jantou junto na mesma mesa e tal, e ele contando isso. Aí no outro dia, tipo assim, todo mundo acordou pra tomar café, ele ficou. Aí todo mundo já saindo, ele lá. Ele disse, se eu fizer 8 quilômetros, 10. Não, eu quero realmente aprender. O meu desafio no caminho É é desacelerar. desacelerar, né? Então, cada um vai com o seu propósito e Eu acho vai. que o caminho também conversa muito com as pessoas, né? Conversa. Vai mostrando, né, as questões, as respostas, vai trazendo. Assim, tu não precisa ir pro caminho de Santiago para isso, É. né? Eu fiz outros caminhos, assim, quando tu te permite, né, o estar em contato, se abrir para inspiração, ouvir a natureza, te ouvir, perceber. Porque eu acho assim, ó, eu sempre que eu faço caminho, ali eu fui sozinha, mas tu acabava conhecendo algumas pessoas e Sim. tal, então eu caminhava um pouco conversando e um pouco sozinha, mas mesmo quando eu fui em grupo fazer o caminho, eu sempre tirava um momento para ficar sozinha, né? Rezar, meditar, pensar na vida, botar os pingos nos is e tal, porque é uma forma de tu tá saindo da tua realidade, tu tá fora do teu ambiente natural, né? É. E tu pode repensar a tua vida, fazer novas escolhas, programar, te planejar para quando voltar, o que eu quero fazer, como que eu quero fazer. Então, acho que é um momento bem, bem interessante, assim. Eu vejo o caminho muito como isso, assim, sabe? Como autoconhecimento, autocuidado, né? Porque o caminho, ele tem várias vertentes, né? Então, a minha irmã fala,
A minha irmã, ela caminha até mais do que eu. Ela gosta de caminhar, faz exercício e tal. Mas, essas coisas não, porque é tudo coisa de religião e tal, eu não vou. Esse negócio de peregrino e tal. Eu falei, cara, não tem nada a ver necessariamente com religião. Tem as pessoas, óbvio que a maioria dos caminhos são voltados a caminhos religiosos, que vão ligar a algum lugar religioso. Tem outros caminhos, tipo o Vale Europeu aqui em Santa Catarina, não tem viés religioso nenhum. Outros têm, né? O Caminho da Fé, tu vai para Nossa Senhora Aparecida, ali tem a questão de Santiago. Mas mesmo lá em Santiago, nas estatísticas, a grande maioria que vai, não vai pelo cunho religioso. Tem as pessoas que vão pelo desafio. Né? Vou falar para todo mundo que eu caminhei 800 quilômetros. Tem as pessoas que vão como turismo mesmo, para conhecer os lugares e tal. Tem as pessoas que vão pela religiosidade, né? Que vê ali a importância de estar na casa de Santiago, né? Onde ele está enterrado, né? E tem a questão espiritual. Né, que não tem nada a ver com uma religião específica, mas essa questão da conexão mesmo, né, com Deus e com o outro, né, e consigo, né, porque ali tu consegue fazer essa conexão de estar presente nessas 3 dimensões, né, de se conectar com o universo, com Deus, enfim, o que cada um queira chamar, estar aberto ao outro, né, de às vezes te abrir para o outro também, porque é muito mais fácil te abrir para uma pessoa que não te conhece do que uma pessoa que te conhece, né? Coisas que você não falaria para um irmão, para um amigo próximo e tal. Chega lá, cara, quando eu vou ver essa pessoa de novo? A pessoa é lá da Dinamarca, eu sou lá do Brasil, né? E a questão também de ouvir e aprender com as histórias das outras pessoas, né? E o tempo que a gente tem de estar olhando para si próprio. Desse silêncio que se estabelece, né? E também a questão de você estar livre mesmo, entendendo o movimento da vida, né? Outra coisa, tem uma passagem bíblica lá de quando os hebreus vão sair do Egito e vão atravessar ali o Mar Vermelho, né? Então, diga ao povo que ande, que ali vai se abrir. Então, né? Caminhe que o caminho vai se fazer, né? Mais ou menos essa, né? Caminho que o caminho se abrirá, é uma coisa assim. E o caminho, se a gente tem, como a nossa vida também, quando a gente toma o caminho e está pronto para ele, as coisas vão fluir, vão acontecer da melhor forma, Dá o né? primeiro passo, né? Então eu comentei contigo, assim, eu fui muito aberta para o que o caminho me oferecesse. Tanto que nos primeiros dias que eu falei que eu encontrei esse pessoal de brasileiro, eu falei, não reservei nada. Como não? Eles falaram, a gente tá com tudo reservado. Falei, cara, eu vim muito aberta para o caminho. Se eu chegar, né, eu pretendo ficar sempre em albergue e tal, mas se eu chegar numa cidade e não tiver um albergue, eu tiver que pagar, em vez de pagar 7, 10 euros, pagar 50 euros num hotel, eu vou entender que aquele dia é o dia que eu merecia um descanso, que eu precisava ficar no hotel, que eu precisava de um tempo para mim e tal, e tô aberta para isso, não vou ficar frustrada, assim. E assim, ó, não aconteceu nada disso, de ter que ficar, né, eu consegui vaga sempre nos albergues que eu cheguei, sempre tinha vaga, sempre fui muito bem acolhida, então assim, as coisas foram fluindo, assim, não levei 2 coisas que eu falei, isso quando eu estava aqui, que eu arrumei a mochila. É isso que eu queria saber, tua mochila. 2 coisas que eu botei na mochila, eu falei, eu estou levando isso. Eu sei que eu vou carregar esse peso, que é um pouco do medo da gente, né? Mas eu não vou usar pacote de remédio, porque óbvio, tu tá em outro país e tal. Então eu peguei com o meu médico antibiótico, anti-inflamatório, remédio para dor e darará, darará. Então eu levei algumas coisas. Para não dizer que eu não tomei nada. Eu tenho muita infecção urinária. Então teve um dia que eu fiquei muito tempo sem ir no banheiro, eu comecei a sentir uma ardência. Eu tomei um Piridium, que é remédio para infecção. Só, eu não tomei um remédio para dor. Você não precisou tomar analgésico. Fisicamente foi tranquilo para você. Nada, assim. Então, tipo, meus remédios foram e voltaram. Tá. E a outra coisa que eu levei para não usar, e eu usei no último dia, a capa de chuva. Porque o meu problema sempre no caminho é a chuva. Eu sempre falo, porque, né? Eu continuaria, né? Fiz vários caminhos. Já fiz Com caminho chuva. de caminhar 2, 3 dias com chuva, de arrebentar o pé todo de bolha, porque fica molhado e... Né? Mas assim, cara, se não chover, para mim é melhor, né? Eu prefiro, né? Pode estar encoberto, uma chuvinha fina, tá tudo bem, mas aquela chuva torrencial e tal. E eu falei, cara, vou levar e não vou usar. E realmente, eu não peguei. Teve assim, ó, terceiro dia deu uma chuvinha assim, quando eu tava quase chegando, que eu não precisei pegar o
a capa. E no último dia, tipo assim, nos últimos, sei lá, 8 quilômetros do caminho De chuva. de chuva. Mas aí eu falei, tudo bem, é pra Uau. lavar. Pra lavar e pra dizer que tu não carregou esse 400 gramas. E tudo na tua mochila, Daí daí a mochila. 2 peças de roupa, 3. Eu levei 2 calças de trilha de caminhada, né, de tectel. Levei uma leg pra dormir e um shortzinho tectel. Porque eu levei de parte de baixo, vamos dizer. 2 tops e essa camiseta que eu vim Que essa que seca fácil. fácil. Hoje eu mandei fazer, essa é minha mesmo, que daí foi um sucesso, porque todo mundo adorava, porque é minha. Você mandou? Eu mandei fazer pra mim e pra Lídia na época, Sim. né? Eu falei, porque daí, porque assim, às vezes tu vai comprar essas camisetas de loja, vai que tem outras pessoas que têm a mesma camiseta, e tu vai pendurar no... Perdeu a camiseta. Aí a minha tem nome e tudo, eu falei, não, vou levar, que daí eu sei que as minhas eu não vou perder. Então, e daí tem várias pessoas, onde tu comprou a camiseta? Porque atrás também ela tem Caminho Santiago, tem a Vieira e tal. Então eu levei 2 de manga comprida e uma de manga curta dessa aqui. Isso E levei mais uma outra de manga curta para dormir. Uhum. Porque assim, lá dormir também tem essa questão, nos albergues. Raramente, só quando era albergue de irmãs, que eram as irmãs mesmo que gerenciavam, que tinha quarto de mulher e de homem. Senão tu Normalmente é todo mundo aí tu junto. dorme de roupa, Aí tu né? vai dormir de roupa e às E vezes tem lugar daí pra lavar roupa, tem né? lugar para lavar roupa. Aí tu pode lavar ou no tanque, e Uhum. alguns lugares aí tem a máquina, a lavadora, a secadora, e tu Aí pode, tem. aquelas de moedinha, né? Que nem agora, hoje tem em tudo que é lugar aqui, né? Uhum. Então, daquelas automáticas, assim. Aí nas- deixa eu lavando, deixa eu lavando, seca. deixa eu E seco. você carregou tudo na mochila, mochila. tudo. E assim, outra coisa, eu falei, eu até levei roupa demais, se eu tivesse certeza. Porque lá, que eu falei, né? Escurece tarde, e tava quente, com sol e vento, eu Não podia... precisou carregar tanto. Não precisava ter carregando tanto, podia ter deixado uma troca de, né? Porque eu tinha 2 calças e 3 blusas de caminhada. Uma só servia, porque eu chegava, lavava, já estava Sim, seco. tava seco. Então, às vezes, eu nem lavava, eu falava, não, amanhã eu vou pagar uma maquinada, porque eu quero lavar a toalha, lavar o saco de dormir, então eu deixo, vou usar Você levou o saco de É. dormir. Na verdade, assim, eu levei um, que é o formato de saco, mas ele é como se fosse esse nosso cobertor de microfibra, Uhum. né, envelopado, assim, né? Que daí ele era mais levinho, não Bem ocupava, pequenininho. não ocupava muito espaço. Uhum. E daí, pra época do ano que eu fui, ele foi suficiente. Nos 2 primeiros dias lá, né, nos Pirineus, que daí é mais frio e tal, que eu penei um pouquinho, mas aí tinha mantinha no albergue. Uhum. Mas depois nos outros, e no final mesmo, quando estava acabando, começou a onda de calor na Europa, né? Então, ali final de junho, já só botava em cima, porque lá o que que eles dão? Eles dão o lençol de elástico daqueles de TNT descartável e o fronha também, é um descartável TNT. Então, isso eles dão no albergue. Então, para dormir em cima daquele TNT é ruim. Então, daí botava o saco e dormia E só se dormia em você cima. quisesse uma cobertinha, você tem que ter a tua. Tem que ter a sua. Um Não dão. lençolzinho. Não Tá. dá. Isso tem que levar. Por isso que Toalha e. a toalha de banho, daí também usei aquelas de Tem que microfibra. ser bem básica. Bem básica. Porque o peso. Faz diferença. Aham. A minha mochila tava com 6,5 kg. Aham. Então, assim, o que eu levei, essas roupas. Aí, o produto de higiene básico, né? Básico. Mesmo. Né? Shampoo, condicionador, sabonete, desodorante e protetor solar. Pronto. Aham. Escova de dente, pasta de dente. A gente aprende a ser básico, né? Tem que ser. E não Uau. precisa mais do que isso, né? A gente Né? percebe, né? Deus, quanta coisa que a gente usa. A mais, né? Que não precisa. E as fotos estão lindas, sem maquiagem. Todas felizes e Exatamente. lindas. De óculos, boné, óculos de sol, né? Essas coisas assim, mas Aham. bem. Protetor solar. Protetor solar, isso é fundamental. Tem que... E chegou bem. Deu Cheguei. bolha, sapato. Você foi Então. com um tênis, porque às vezes enche o pé, né? Ixi. Porque assim, isso a gente já sabe que o sapato tu compra um tamanho maior. Tá. Quando tu vai fazer peregrinação, tu sempre vai comprar um tamanho maior de sapato. E eu já tinha comprado um ano antes, tanto que eu já tinha feito o Caminho da Fé com esse. Ele já estava amaciado e tal. Uhum. Mas todo mundo disse, ó, cara, era um Salomon, que é uma marca boa de tênis. Então eu falo, não, esses tênis bom é para durar pelo menos 2.000 quilômetros. Então assim, eu já tinha feito uns 800 com ele, né? Entre treino, o Caminho da Fé, tinha feito... E eu falei, não, eu vou conseguir fazer o caminho de Santiago com ele. Quando eu vier embora, eu ainda brinquei, eu vou economizar durante o caminho para sobrar o dinheiro no final, que quando eu voltar, eu quero comprar um tênis novo para mim. Quando foi, daí esse outro milagre do caminho, das coisas de você estar preparado. Quando foi, sei lá, a primeira semana do caminho, e esse tênis me deu bolha.
Eu já tinha feito o caminho da fé com ele, não tinha dado bolha. Tava tudo ok. Pensei, não, beleza, amaciado e tal. Aham. E começou no canto, assim, do calcanhar, sabe, uma bolhazinha e incomodou, daí eu botei eles têm esqueci o nome do negócio, que é um tipo um plástico que tu coloca, tu fura e bota aquilo e ele vai, Ah, tipo, eles vai têm nos tem lá, albergues. cicatrizando aquilo, Hã. esqueci o nome daquilo. Mas bolha é judia, né. E o meu tênis, simplesmente os 2 pés arrebentaram no mesmo lugar. Tipo assim, sabe, naquela dobra que ele tinha a biqueira do tênis, Sim. quando junta o era uma emborrachado com o tecido impermeável. Os 2 arrebentaram no mesmo dia, no mesmo lugar aqui, assim. Poderia continuar caminhando, se não mas eu pensei: "Mas se começar a chover?", Uhum. porque daí perdeu a impermeabilidade dele toda, ia entrar água, ia ficar com o pé Uhum. molhado, ia piorar ainda, É. né. Aí eu pensei: "Cara, vou", e ele já estava me incomodando, eu vou ter que comprar um tênis novo. E isso a gente ia chegar em que cidade que era? Meu Deus, era uma cidade grande. Enfim, daqui a pouco eu Ah, daí dava pra pra procurar. comprar Eu porque pensei: "Não, já que vai ser cidade grande, lá eu vou conseguir achar alguma coisa". Esses brasileiros que eu encontrei no primeiro dia, e a gente caminhou alguns dias junto, eu tinha conhecido um deles, um dia eu tinha caminhado com um deles, o João, e daí eu estava tomando café, ele chegou, passou na frente, falei: "João, estava mesmo te esperando para caminhar", então vamos, que eu não vou parar para tomar café. Aí ele me esperou, eu fui caminhar com ele, a gente ficou conversando. Aí eu falei: "Olha aqui, meu tênis arrebentou e tal", dele, eu falei: "Então tu estavas me esperando mesmo?". Eu falei: "Por quê?". Ele disse: "Não, ontem à noite a minha papete arrebentou, eles para caminhar o caminho de tênis, mas eu só trouxe a papete, que eu gosto à noite quando tá, que é mais confortável e tal, fresquinha, e eu já vi que tem um outlet de coisa de trilha, de caminhada e tal, que é no caminho que a gente vai passar, só que tinha 2 entradas para a cidade, uma que todo mundo dizia que era mais longa, mas era mais bonita, porque não passava pela área comercial, industrial e tal, e uma outra que os peregrinos hoje evitam, que era antigamente oficial, mas que hoje eles evitam muita porque loja. tem loja, tem bagunça e tal. Ele disse: "Só que a gente vai ter que entrar, em vez de ir pelo rio, a gente vai ter que entrar pela área comercial, mas eu já sei, já tô com o endereço aqui da loja e tal, que é um outlet". Aí eu fui com ele lá, e daí, tipo assim, eu já estava na minha cabeça que eu ia comprar o tal tênis, cheguei, não, eu queria um Asics, eu já tinha uns amigos que tinham falado que o Asics era um tênis bom para trilha, porque ele é confortável, leve e tem a aderência que precisa, né. Porque assim, esses Columbia, Salomon e tal, eles são resistentes, têm aderência, mas eles não são Não, confortáveis, eles precisam maciar, né. né. Uhum. E daí eu olhei e tal, daí não tinha achado o Waze. Aí provei uns outros e tal, eu já estava com o da Columbia, estava indo pra caixa, quando eu olhei tinha uma caixa de um tênis da Waze, O teu meu número número. e só aquele. Falei: "Não". Aham. Provei, sabe assim, ele abraçou o meu pé, tanto que no dia seguinte eu fiz 32 quilômetros com o tênis novo e não deu Tranquilo. nada. Uau. E acabei de caminhar o tênis Hum. todo. E eu assim, ó, outro milagre, né, e depois eu não encontrei mais esse homem. Você Depois foi eu encontrei ele nessa loja, daí a gente foi até, a gente nem ia ficar no mesmo albergue, porque eles estavam uma um turma grupo, grande, né. e daí ele foi encontrar um grupo deles, eu fui pro albergue, e depois desse dia eu Não não se encontrei encontraram mais. mais o resto do caminho. Falei: "Gente, é porque realmente era para me encontrar com ele, que ele estava indo para lá, pra o meu anjo da guarda mandou ele para ir para lá comprar o tênis". Isso que eu acho muito bonito, assim, né, os encontros, eles são pontuais e eles te trazem sempre alguma mensagem, Sim, alguma coisa, né, no caso um tênis, mas é sempre algo a partir do encontro que se estabelece, né, sim. isso eu acho muito mágico. E quando tá aberto, né, como você diz, né, A receber. é. E assim, uma das outras cenas, passando já para o final do caminho, assim, uma das cenas mais lindas também é uma italiana. E no Sebreiro, Sebreiro é uma vila celta bem no alto de um morro, maravilhosa, e ela vive só pelo caminho hoje. Então, Uhum. tipo assim, aquelas construções celtas mesmo, os albergues, e daí 2, 3 restaurantes e a igreja. Lá tem uma missa, que é uma bênção, com o padre Paco, que é maravilhosa, que é bem famosa, assim, então todos os peregrinos, mesmo quem não é Uhum. católico e tal, Pra pegar a benção. vai naquela missa. Uhum. E daí o que que ele faz? Depois da missa ele chama todos os peregrinos para o altar, e ele tem uma pasta com a bênção em todas as línguas, das pessoas que já foram para lá e tal, né. Uhum. Então ele vai chamando um de cada língua para ir ler. Aí primeiro, aí foi chamando as pessoas, né, que tinha. Aí foi uma italiana que ela foi ler a bênção e começou a chorar no meio da bênção. E depois chamaram alguém de português, para ler em português, que quem foi?
Eu fui ler e aconteceu a mesma coisa. As duas choronas, assim, no finalzinho da bênção, assim, sabe, assim, daquela embargada e tal. E comecei a chorar. E daí as duas, já no final da missa, também a gente se abraçou e tal, e não vi mais ela. No dia, e ela chegou, eu cheguei um dia em Santiago, e ela chegou no dia seguinte. Então, tipo assim, eu já tinha chego, e no dia seguinte eu fui de novo lá pra praça, porque é legal ficar vendo as pessoas. E ela tava chegando. E foi tão emocionante, porque a hora que ela me viu lá na frente da praça, ela veio e me abraçou, e as duas começaram a chorar e tal, assim. E foi assim, ó, aqueles dois encontros só por conta daquilo, assim. Da emoção, E né? foi muito emocionante, assim, né? Então, é bem, É bem essa mágica, questão dos encontros, assim. E daí você chega ali no final, você ficou quanto tempo daí? Quando você chegou no final, ali Em Santiago. em Santiago? Eu fiquei em Santiago mesmo, eu fiquei pouco, eu cheguei num dia, tipo, meio-dia, que eu consegui assistir a missa do meio-dia, Aham. e fui embora no outro dia às 2 da tarde. Pro Brasil? Não, daí eu fui para Madrid, aí fiquei 2 dias em Madrid, depois eu vim. Aham. E eu dei muita sorte, porque lá na missa, uma das coisas mais famosas que tem na igreja de Santiago é o botafumeiro, que é um incensário enorme, que é o maior do mundo que tem, tanto que precisa de 6 homens para puxar, porque é como se fosse uma corda de sino, então eles enchem de incenso aquilo, e daí fica balançando e tal, então é super famoso, as pessoas vão lá para ver aquilo. Só que assim, são rituais da igreja, então, para ligar aqueles incensos, ou é num dia de festa, tipo, num dia de Natal, né, um dia do santo especial e tal, ou porque também o incenso que usa ali é tudo caro, né? Uhum. Então, assim, quando alguém opta em pagar para ir. Eu cheguei dia 25. Dia 25, eles sempre comemoram, porque o dia de Santiago é 25 de julho. Eu cheguei dia 25 de junho no caminho, em Santiago. Então, normalmente, dias 25, eles têm o Botafumeiro. Então, eu assisti a missa e vi o Depois espetáculo do Botafumeiro. E no dia seguinte, eu falei, não, vou na missa de novo antes de ir embora. E daí tinha um grupo de americanos que eles pagaram para para ter ter o Botafumeiro. Então, foi as duas 2 missas que eu fui, vezes. tinha e acompanhei. E é maravilhoso, porque daí tem aqueles órgãos antigos, né? Ai, que Então, eles tocam a música no órgão, aí todo aquele ritual, porque daí eles entram todos, né, com as túnicas vermelhas, com incenso, e abastece o botafumeiro, e daí toca, aí a música vai tocando com a emoção do movimento, assim, maravilhoso, é Uhum. mágico, assim. E quando você saiu daqui, você fez em 33 dias, 33 né? dias. Era já programado para fazer 33, Era mas programado. normal é cada um escolhe, Escolhe. é É porque independente. assim, ó, são 800 quilômetros. Daí a média que a gente faz de 25 quilômetros por dia dá nisso, 32 dias, 31, 32 dias, né? Tem algumas pessoas, eu conheço até uma guria de Governador Celso Ramos, ela fez em 28. Uau. Mas teve dia que ela fez 40 quilômetros, então caminha muitos dias, Aham. bastante. Então tem gente que faz 28, 30, Depende, né? depende. Tem gente que faz em 40, né? Aham, Eu conheci umas mineiras que elas assim, ó, a gente já, senhoras assim, né, já aposentadas e tal, assim, ó, a gente tá fazendo, vai fazer quase no dobro, vai fazer em 50 dias, né, aham. porque estão fazendo assim, 16 quilômetros, 15 por dia, né, Calma. 20 por dia, para fazer no ritmo delas, para não descansar, então, E o teu treino basicamente é caminhar, caminhar. caminhar. Claro, me obriga para academia, é uma coisa que eu não gosto, Uhum. musculação. Agora até tô parada, tô brigando, né, depois que eu tenho que achar um novo Eu caminho. achei um outro caminho para me Já estimular. estou querendo agendar, né? Mas, tipo, porque tu tem que ter, né, a questão da preparação, da Aham, musculatura e aham. tal, né? De fortalecer a musculatura, É. mas o treino básico é caminhar. Quando eu estava na preparação para o caminho de Santiago, eu caminhava no mínimo 4 vezes por semana, 7, 8 quilômetros por dia, então 1h30, 1 hora, porque o ritmo de caminhada de peregrinação é diferente do ritmo de caminhada de quem está treinando, É mais né? lento, né? Porque, ó, quem vai, vou caminhar para emagrecer. Então, o ritmo tem que ser de 5,5 a 7 quilômetros por hora. Uhum. O ritmo de peregrinação é 3, 4 quilômetros, contando as paradas e tal, porque é contemplação, Uhum. né? Então, quando tu estás lá, tu vai parar, tu vai caminhar com calma, porque também é uma distância longa. Então, se tu for caminhar 7 quilômetros, 6 quilômetros por hora, 30 Cansa, quilômetros, né, fica né? pesado. Então, tu vai caminhando mais devagar, tu para, tu contempla, que é realmente esse momento, né, de olhar, de observar, de reduzir. Mas aí, durante a semana, eu caminhava nesse ritmo de 5,5, 6 quilômetros, eu caminhava pelo menos 4 vezes por semana, 7, 8 quilômetros, e final de semana eu tentava caminhar, quando Um era pouco possível, mais longe. mais, tipo 15, e tentar 2 dias seguidos Ah, a mais de 15 quilômetros. São várias vezes para dizer final de semana,
caminhava um dia tipo 25, outro 20, para o Pro organismo corpo se se acostumar, acostumar a né? caminhar longa distância. Por isso eu acho que também foi tranquilo pra você, Exato, né? fisicamente sim. É. Porque às vezes, né, o pé dói, as articulações, né? E a lombar, principalmente. Uhum. Gente, mas é engraçado, semana passada, eu acho, falei: "Gente, tô com uma dor no pé, assim, embaixo do pé". Falei: "Gente, eu caminhei 33 dias, não tive uma dor no pé, agora que eu não tô fazendo nada, chego em casa com o pé latejando, com dor, que É é que o isso?". corpo tá pedindo outro Tá caminho, precisando mesmo. outro Eu já caminho. tô com planos de fazer o Caminho das Missões, que Aham. é no Rio Grande do Sul, né. Mas esse você já fez? Não, esse é Não? um novo. Ah, O é Caminho das novo. Missões é lá, ele sai em Santo Ângelo, bem lá na divisa do Rio Grande do Sul com o Aham, Uruguai e tal. Aí aham. passa lá para São Miguel das Missões, tem as ruínas e tal. Então eu tô pretendendo, ele tem de 4, 9 e 15 dias. Tô querendo fazer de 15 dias, mas só ano que vem. E daí você normalmente vai num grupo, vai... Como que você faz esses caminhos assim? Depende. Já Depende. fiz em grupo, já fiz sozinha. Tipo assim, o Vale Europeu, aqui, eu fiz em grupo. O Caminho Sagrado eu fiz sozinha, que quando eu fui fazer o Caminho Sagrado, foi uma coisa assim, ó, eu quero fazer sozinha. A Lídia até falou, eu vou contigo. Eu falei, não, eu vou fazer sozinha. Uhum, Por quê? Era aqui em Criciúma, uhum. né? Eu fui de carro até o ponto, na verdade, Nova Veneza saía. Deixei o carro lá e comecei, porque ele é circuito, né? Então ele ia voltar. Falei, cara, é um lugar que eu tô do lado de casa. Se eu me sentir desconfortável, qualquer coisa, se eu achar que eu não vou aguentar fazer sozinha e tal, Eu eu pego volto. um Uber, pego meu carro e volto para casa. Uhum, E foi até um teste para ver se eu iria né, poder ir para fora hum, sozinha, né? hum. Então esse eu fiz sozinha. E já fiz que eu organizei, a gente fez o Caminho do Louvor. Botei num grupo de amigos. Em janeiro, isso foi uns 3 anos. 2, 3 anos. Em janeiro, dia tal, vou fazer o Caminho do Louvor, tá? Você de tal lugar e tal. Alguém quer fazer? Quando eu vi, eu tava em 11 pessoas. E foram Eu todos. fui de guia. Eu organizei para todo mundo, fui guia. Aham. Então, Mas esses aqui no Brasil, normalmente, daí tem que organizar estadia, reservar, reservar né? antes. Porque não é uma rota que tenha tanto Direto, fluxo. né? O que tem, eu conheço pessoas que já fizeram o Caminho da Fé sem reserva. Uhum, Mas assim, quando é uma pessoa é tranquilo, uhum. né? Agora, porque normalmente quando o pessoal vai fazer em grupo, daí faz. Acomodação, tudo, Quando eu alimentação. fiz o Caminho da Fé, eu fiz. Aí esse eu fiz de madame, daí eu fui em grupo e com carro de apoio. Aí tu só leva a mochilinha com o lanche do dia, a água e as roupas, as coisas. A Vai mochila vai tudo no carro, não tem aham. então você Porque carregar. no próprio Caminho de Santiago também tem, Tem, né? tem. Tem E tinha esse opção, serviço, eles têm o né? serviço, tem muita gente que usa. E eu fui assim, também aberta para isso. Eu Aham. falei assim: ó, se chover, eu vou despachar. E se eu estiver muito cansada, eu vou despachar. Como Deus me garantiu que não fiquei muito cansada e não choveu nenhum dia, eu carreguei todos os dias a minha. Porque, na verdade, assim, se começar a chover, você consegue, durante, no meio do Não, caminho, não não, consegue não contratar, consegue. precisa Tem que ser ser, antes. tem que ser no dia antes, tu reserva. Então, Uhum. tipo, cheguei hoje no albergue. Aí, tipo, tu já deixa, tem uns envelopes, tu preenche. Aí tu já tem que saber qual é o albergue que tu vai no dia seguinte. Porque daí eles têm que entregar Tem que lá. entregar lá, Tá. né? Então, tu já deixa o dinheiro dessa coisa Aham. E vai, e vai na embora. fé. Daí eles passam. Aí tu vê quando no caminho tu vê os carros. Porque às vezes tem trechos do caminho que tu tá margeando estrada mesmo, que passa carro, e tem trechos que é no meio que não Isolado. é. Então, às vezes, tu vê, tá no meio de uma cidadezinha, tu vê as vans chegando com as mochilas, de pegar num lugar e deixar no outro. Então, normalmente eles começam a recolher às 8, porque os albergues todos, 8 horas da manhã, tu é obrigado a sair. Aham. Tu não pode Não ficar. fica. Não pode ficar. Tu é obrigado a sair, a não ser ir nos particulares, Só mas para dormir mesmo. eles abrem meio-dia ou 1 hora, que é a hora que as pessoas estão começando a chegar. Uhum. E daí, às 8 da manhã, é o horário, quem tá lá, eles botam pra fora. Porque daí é o tempo que eles têm pra limpar, Limpar. pra organizar e tal, pra E começar as mochilas também, quem quiser mandar, já manda. já Ah, sim, é porque tem que se programar antes, né? antes. É Não tudo. tem essa, passou, meu Deus. Para que não. Só se chama alma É porque caridosa. com chuva daí é ruim, porque É, molha bom, tudo. é a séria questão, né, É, sobre isso que ia ter chuva. Por mais que as mochilas são impermeáveis, a gente leva a capa de mochila também. aham, Mas, e eu botava tudo em saquinho, né? Eu sim. sou a louca do saquinho da Shein. Não.
Porque tem os sacos que o pessoal vende, esses... O pessoal que acampa, montanhista, Sim, aqueles que específicos para cada. né, os tanques que eles falam e tal. Falei, não Aham, vou gastar dinheiro com isso, não. aham. Pega vários saquinhos. Então, cada conjuntinho de roupa ia num saquinho da Shein, dentro, mas Uhum. pelo menos é plástico, né? E fica protegido, Protegido. Aí claro, a mochila é permeável. porque é o dia inteiro, né? Você não sabe o que vai Tá, tá. esperar, né? É, é uma jornada. Ai, é lindo, né? É lindo. Deve ser lindo mesmo, cara. Aí, e a beleza, assim, do lugar. E também a gente pega a variação de cenários, né? Porque daí no começo ele é Pirineus, tem mais floresta, é mais verde, é mais frio e tal. Depois tem a parte das mesetas, que eles chamam. A mesetas, eu brincava assim, aqui, ó, estamos no Planalto Serrano. Porque é um planalto. Então, tipo assim, é Uma reta. uma reta, só que é alto, né? Sim. E, tipo, são 4 dias, 5 dias, tu andando só no meio. Tu imagina tu andando 5 dias no meio do arrozal, aqui em Camboriú, mas lá é trigo, né? Uhum. Trigo e Ai, aveia, que as coisas assim. lindo, né? Isso aqui chega uma hora que enche o saco, né? É lindo, mas tu pegar 16 quilômetros, tu olha pra frente, é só Aquela trilhinha aquela bem no meio. entendeu? Tipo assim, aquela estradinha, e tu olha para um lado, olha para o outro, é trigo dos dois lados, né? Mas assim, ó, o pessoal reclama muito, tem pessoas que fazem de ônibus, que deixam, e eu adorei caminhar lá, mesmo sendo, tipo, eu acho que é o momento da autoobservação do caminho é esse. Ah, Porque assim, ó, no começo, quando olhando assim, né? tudo é festa no começo. Não, festa e novidade e tal, né? Tu tá ainda te adaptando ao caminho, ao funcionamento do caminho do teu corpo, das regras, né? Das conveniências, como come, o que que vale a pena fazer, o que que não vale e tal, né? Então, nessa primeira etapa ali, sei lá, primeira semana do caminho, que é essa parte mais que tem bastante subida e descida, tem ali o Monte do Perdão, tem vários lugares assim que tu tem esse aspecto de subida e descida. Aí entra ali, que seria ali, tipo, acho que é 8, 9 dias de caminho. Então, vamos dizer, o segundo terço do caminho, tu vai ficar ali também nessa Mesmo. mesmice. Então, é o tempo que já estou acostumado com o caminho, então já meu corpo já se acostumou também. Então, agora é o momento que eu vou olhar para mim, vou, né, fazer as minhas reflexões, a minha análise e tal. E no final é a curtição, né? Que é lindo a Galícia, né? Quando entra, que daí também entra. Ai, tinha uns bosques naquela Galícia maravilhoso, que é mais no final. Tu andava e falava, gente, eu queria fazer tipo um book aqui, porque assim, sabe aquele bosque, assim, as árvores que vão se juntando em Uhum. cima e tu andando assim no meio daquelas árvores. Lindo, maravilhoso, assim, né? Uhum. Então, aí ali tu já tá na parte da curtição. E tipo, o peso já ficou para trás, e daí tu aproveita, tá ali aproveitando o caminho, tudo que vier é lucro. Aí no final já chega na região dos polvos, para quem gosta de comer polvo, que lá é bem famoso, né? O polvo. Então daí já chega final da tarde, já senta, vai comer Já um tá em polvo, casa, já. né? Aí já tá naquela, não quero que acabe. Uhum. Quero que acaba, tô com saudade de casa, Uhum. mas a hora que acabar, e assim, ó, todo mundo fala e é a real. O que menos importa é chegar. Uhum. Tipo assim, eu não curti, eu teria que ir de novo para Espanha para conhecer Santiago, a cidade, né, de Santiago de Compostela, fazer os passeios, tal, e lá. Porque tipo, para mim a mágica foi o caminho, não foi o chegar lá. Chegar lá foi, cheguei, Sim. mas a mágica do caminho foi o caminho. Acontece no caminho, né? Uau, uau. Ai, Ravi, obrigada. Ai, De nada. pela partilha. Nossa, que coisa mais É um linda. pouquinho. Eu brinquei ali a gente já se encontrou algumas vezes, né? Depois da viagem. Eu falei, mas tem que ir lá em casa, uma hora com tempo, pegar, daí a gente bota o computador na televisão e começa a passar as fotos, aí vai contando. Ai, o fulano, daí vai contando, Porque é porque é muita muita coisa, coisa. muita Eu coisa. imagino. Até a gente, às vezes, outro dia eu me peguei olhando, porque daí eu fiz isso também. Quem quiser dar uma olhada, olhar no meu Instagram, é, Tá tudo lá, né? Raviane CW, né? O arroba Uhum. Raviane CW. Então eu fiz um diário tanto do Caminho de Santiago, como também eu já tinha do Caminho da Fé e do Caminho Sagrado, foi onde eu comecei a fazer esses diários, de botar várias fotos e escrever o que eu estava sentindo no dia.
assim, sem filtro, sabe? Uhum. Então, às vezes, até teve questões, assim, até emocionais que tu acaba colocando ali, para lembrar mesmo o que que eu passei naquele dia, Hum. porque se a gente começa a trabalhar muito texto, ele sai um pouco. Até o meu namorado falou: por que que tu não bota na IA para melhorar o texto? Porque, cara, se eu botar na IA para melhorar o texto, não é meu texto. Né? Então, às vezes, vai ter erro de português, porque eu estava Sim. meio dormindo, mais dormindo que acordada, mas eu quis. E até é bom, porque para quem se inspira em fazer isso, né, para pegar as dicas, para Aham. entender tudo, É que daí eu né. botava a quilometragem, onde tinha É, ficado e tal, e botava é. assim, né, o maior desafio do dia, a maior alegria, alguma coisa diferente que aconteceu, os Hã. sentimentos e tal, então Ah, e ia tá colocando. tudo lá É então tudo lá, no no Instagram. Insta? Tá. Instagram. Quem No quiser conhecer um aham, pouco mais. aham. Se inspirar, caminhar. Ai, que lindo, E no assim, se alguém tiver a fim de fazer o Caminho das Missões, abril ou maio do ano que vem, tô procurando companhia. É porque lá no Quantos dias é o são caminho? 15 dias, Tá. Caminho das Que Missões. que que época que você vai? Tô querendo ir abril ou maio, porque é ali no Rio Grande do Sul. Tá. Aí, tipo assim, depois de Hum. junho é muito frio, né, lá Sim. bem na divisa não dá pra ir. E começo do ano é muito quente, né, Uhum. lá tem essa então abril e maio acho que é uma boa época de 15 dias. temperatura, E é 15 isso, dias, mais ou menos 20 quilômetros por mais ou dia. menos isso. Aí lá, esse do caminho das missões, eu também tô vendo, até por isso que eu tô falando de procurar alguém para ir comigo. Uhum. Então eu conversei com o pessoal, porque lá é essa questão que tem que reservar com antecedência e tem uma agência que faz. Uhum. Então ou tu pode ir em grupo com eles, nas datas que eles têm no grupo, ou Ou eles formar um fazem grupo. ou eles fazem assessoria. A menina falou: "Não, pode ir sozinha, a gente faz o acompanhamento", assim, ó, entre tu contratar a assessoria e ir com o nosso grupo, a única coisa que tu não vai ter é o carro de apoio e o guia local que vai estar junto contando as histórias e tal, né. Hum. Então tu vai por conta, mas eles fazem toda a reserva e dão assessoria: "Ó, hoje é tantos quilômetros, os pontos de parada são assim, precisa levar lanche ou não, tem restaurante", então eles dão toda essa parte. Uhum. E que era outra coisa que e a gente faz ela disse: "Ó, a maioria dos lugares tem área de celular, tem alguns poucos tem, mas as pessoas estão acostumadas a ver peregrino passar, e a gente já começa assim, ó, no segundo dia a gente sabe mais ou menos o ritmo de caminhada do peregrino, porque a gente fica, monitorando a hora de saída e a hora de chegada, até pelas as pessoas das pousadas, né. Então, tipo assim, é um caminho que o ideal era tu chegar entre meio-dia e 1 hora, deu 1h30 tu não chegou, a Vou nossa equipe vai atrás. atrás, tal, tem toda essa questão dessa segurança, dessa Se cuidar. é. Aí eu falei: "Até poderia ir sozinha, né, mas daqui a pouco vai que aparece alguém". Grupo, pois é. E daí você vem lá da fronteira e vai subindo, né, das missões. Isso, Vai pelo interior, vai né? pelo interior. Pelos Eu não conheço pampas. aquela região, Também não, sou louca para conhecer, então, também não. já juntar Pois o é. útil ao agradável. Nossa, eu adoro E essas também outra essa questão, né, do caminho, que é um turismo diferente. total. Porque assim, ó, tu foge das regiões centrais, mesmo quando tu passa nas cidades grandes, né, nos caminhos, tu acaba fugindo dessa área central, porque tu pode até ir fazer, por exemplo, na Espanha, né, ficava em algum lugar, podia pegar um táxi ou caminhar mais um pouquinho, às vezes caminhava 25 quilômetros, depois caminhava Já mais 20 estava na no cidade, chegava 1h30, 2 horas, tu já que tinha, estava né, andando mesmo. se tinha tarde para conhecer, passear e tal na cidade, né. E tu vê com outro olhar, porque o olhar do caminhante, ele é diferente do olhar de quem passa de carro. Ah, com Tu vê os certeza. detalhes, né, tu vive a realidade das pessoas que estão lá, Se né. integra, né, com o lugar, eu Pô, acho, exato. com a natureza, com tudo. É outra É forma outra de forma de fazer estar. turismo, é. É. Então é válido para tudo. Olha que lindo, ó, vou Hum, botar na agenda, quem sabe. bora. Eu vou junto pra mas esse Santiago eu quero ir, com Vai, certeza. dou maior apoio, tem mais que fazer mesmo, é É. lindo o caminho, é super válido. E são muitas coisas, né, tem muitas coisas, assim, para serem vistas, né, eu acho que no nosso na nossa vida, nossa rotina, né, questão do controle, né, essa coisa de planejar demais ou planejar de menos e, né, então são várias a questão da fé, do confiar, né, que o que é É o caminho preciso daquilo que você precisa. é, né. E é verdade, assim. E quanto mais soltar, né, que a gente É o fala muito do soltar, é. e quanto mais tu solta, tanto que eu falei, né, da questão do perrengue, eu não tive Aham, perrengue nenhum, aham. porque eu estava tão aberta para aquilo que o caminho ia me dar, eu sabia que ele ia me dar aquilo que eu precisava, Receber, que né. recebia o que eu É, precisava. é, bem isso.
Ai, que lindo, Ravi. Agradeço muito, Ah, eu que muitíssimo. agradeço. Nossa, você ter separado essa horinha para conversar com a Adorei estar gente, aqui. para nos inspirar. Eu pedi para ela vir aqui porque para a gente poder compartilhar, né? Enfim, obrigada por ter aceito, porque a gente podia ter conversado em particular, mas é Mas, muito, muito assim, inspira outras importante. pessoas É. e, assim, ó, uma das coisas que para mim era desafiador e que hoje eu vejo, assim, e principalmente quanto mulher, né, Uhum. a gente sempre fica pensando: "Ah, eu vou esperar sempre alguém". Hum. Não necessariamente, né, a maioria das mulheres esperam os companheiros, né, mas não necessariamente o companheiro. Pode ser um amigo, uma coisa: Hum. "Ah, eu não vou num restaurante porque não tem ninguém para ir comigo. Ah, eu não vou viajar porque não tem ninguém pra". Cara, e se a gente não for, a gente perde de viver grandes oportunidades porque está esperando por outras pessoas, né. Então, assim, ó, é até um E incentivo foi quem tão quiser simbólico, né, você ter comprado junto e e acabar tendo ter sozinho. é. E eu antecipei também por conta do meu divórcio, né. Uhum. Então, assim, quando eu me divorciei, eu falei: "Por que que eu tenho que esperar até os 50 anos? Por que que eu não posso ir antes, né?". Uhum. Então, tipo assim, eu antecipei 3 anos e pouco Uhum. a viagem, Uhum. né. Então e agora com 50 eu vou de novo pra Compostela. Também já é outro Uhum. convite. Já levando um grupo. Já não, A gente porque só quando eu comecei a falar dessa de que quando eu ia fazer 50, vários amigos: "Ah, não, a gente vai contigo, vai contigo, vai contigo", aham, daí já tem né. gente se programando. Aí eu fui, daí quando eu voltei, eu tinha até feito um grupo de WhatsApp, porque eu não ia fazer nada, mas daí a família começa a encher o saco. Uhum. "Ah, mas pelo menos pra gente saber a hora que tu sai, onde tu tá, como tu tá e tal", e daí eu falei: "Ah, então eu vou fazer um grupo, quem quiser seguir segue e tal", e daí algumas amigas entraram. Daí quando eu voltei disse: "Ó, só pra avisar pra galera dos 50 que eu vou de novo fazer o caminho português", aí quando eu fizer em 2028 eu tô indo pra Compostela fazer o caminho português. E agora eu já tô guardando dinheiro, porque entrou meu 13º já. E Já tá lá na caixinha, caminho de Compostela. o gasto, basicamente, é a passagem, A os passagem, os albergues albergues e a têm alimentação. e os albergues não são tão caros, ou Não, é de 7 a 20 euros, vai 20 depender. euros e alimentação normal de Assim, o pessoal fala de 35 a 50 euros por dia. por dia. Tá. É fazer lá o cálculo para 50 euros por Uhum, dia, é aquela uhum. coisa que eu consegui Sua economizar. passagem Porque na verdade, assim, ó, durante o dia no caminho, eu não gosto de almoçar comida enquanto tô caminhando, porque daí a gente sim. fica mais lento, fica mais pesado, então é lanchinho, né. Uhum. Então o que que eu saía? Saía de manhã, porque de manhã não tinha nada aberto, normalmente os albergues não tem café, então mas tem cozinha, então se tu quiser levar, ó, tinha amigos que tinha, levava, comprava um Nescafé, ou tinha albergues que tinha a máquina, só aquela máquina Máquina de do café. café. Então eu pegava o café, tinha uma bolachinha, comia aquilo de manhã. Então, lá pelas 9, saía 6h30, 7 horas. Lá pelas 9, 9h30, aí parava numa cafeteria, aí Hum. tomava um expresso, aí come um sanduíche, alguma coisa assim. E depois, quando chegava No no final. final, ou se era um dia mais longo, daí você dá uma fruta, Uhum. ó, uns grãos, alguma coisa assim, daí tu vai beliscando conforme Uhum. vê a Lanchinho e necessidade. uma alimentação E mais daí depois quando chega, eu normalmente deixava pra fazer só a janta. uhum. Né, ó, comia mais um petisquinho quando chegava e daí ia jantar, que daí tem a opção dos menus, que lá eles fazem a entrada, primeiro prato, sobremesa, né, ou em alguns lugares tinha a opção de tu cozinhar. Hoje eles estão desativando muito as cozinhas, até a gente estava conversando a respeito disso, porque a maioria dos albergues tem a cozinha, mas tipo, você não tem panela, não tem, só tem o micro-ondas lá, que antigamente se cozinhava mais, mas eles devem ter feito até algum acordo comercial com os restaurantes, porque senão, assim as pessoas vão gastar na cidade, e como turista a gente entende isso, né, Uhum. para manter a cidade rodando em relação a isso, né. Então eles acabaram fechando, claro, fica mais caro, porque às vezes tu tá em 2, 3. Tu vai no mercado, compra, porque lá tem muita coisa enlatada, E daí semi-pronta e consegue tal, né, uhum. e consegue fazer. Mas daí ou compra aqueles prato pronto de micro-ondas, esquenta, ou vai no então No vai do restaurante. teu bolso, né. Uhum. Teve gente que falou que gastava 20 euros por dia, porque pegava sempre os albergues de 7 a 10 euros, o mais popular, ia no mercado, às vezes estava em 2, 3 pessoas, com 5, 6 euros cada um comprava já a janta e o lanche, então E pronto. É de cada um, né, mas também é possível, né, fazer mais em conta ou mais
Existe, hoje tem o peregrino raiz, né, que é esse que vai, né, e tem eu falei que eu fui uma peregrina meio termo, nem Nutella, nem raiz. Não, raiz, porque olha, sem tomar uma aspirina, um Mas assim, analgésico. né, da vivência, né, assim, cara, tinha dia eu adoro sorvete. Então, tipo assim, eu estava na cidade grande, eu ia lá tomar um sorvete. Ia eu sou do doce, né. Então, tipo, vou lá, comprava um Milka, tipo, me dava o direito de comer essas coisas que Com certeza. algumas vezes eu ia num restaurante que pegava o menu, né, que é 18 euros, depende, né, 16 euros, então é uma graninha para uma janta, né. Então tinha dias, de vez em quando, não, hoje eu vou comer melhor. Mas tinha dias que eu ia no mercado, pegava aquele de 2,50, aqueles prato pronto, e E quando eu tudo esquentava no certo. micro-ondas. Então ia misturando. Então hoje ou tem um raiz que faz todo ele, assim, no sofrimento, né, contadinho, porque é da realidade de cada um. E quem pode vai ficar em hotel, né, com 2 pessoas no quarto, vai comer e tomar vinho, porque lá tem vinho bom e barato, tipo, com É. 8 euros tu compra vinho de super E o qualidade. duro é caminhar no outro dia, Mas daí tinha gente que vai, então vai. vai do bolso, da possibilidade do gosto de cada um, o importante é É, fazer. é, é. O importante é fazer, né? Se lançar na jornada, né? E ver o que Na que o jornada. caminho tem para te trazer. É. Está aberto. Ai, querida, obrigada, De nada. Ravi. Eu trouxe um presentinho para Meu você. Deus! Uma Que lembrancinha pelo delícia. teu sim, pelo nossa, Para presentinhos. pela tua generosidade em compartilhar. Imagina, fiquei muito feliz e emocionada com o convite. Ai, Raviane. Muita gente se infere, né? Depois eu deixo na descrição do vídeo o teu Insta bem certinho, tá? Eu vou rasgar. Pode rasgar, pode rasgar. Uma lembrança, amor. Esse saquinho eu que fiz na costura. Ai, gente! Ai, que lindo! A roda da oração, para lembrar sempre do movimento, né? Porque a vida é um movimento, né? Eu acho que isso você inspira muito, né? A gente. Obrigada. Obrigada. Do movimento mesmo da jornada. É isso, amor. Obrigada. Agradeço, ó. Terminou. Obrigada. Até a próxima.